E olha, apesar da prisão de Jair Bolsonaro, os Estados Unidos retiraram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da lista de sanções, da Lei Magnitsky. E isso levou a um ganho das ações dos bancos, que perderam o receio de sofrer punições por parte dos americanos. Sobre esse assunto, eu converso agora com Roberto Ibel, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui falando com vocês na CNN. Professor Roberto, queria entender o seguinte: os bancos perderam o medo de ter que voltar a usar o Telex se fossem excluídos do SWIFT? Seria isso? Basicamente, eu acho que trouxe uma segurança principalmente jurídica, não apenas política, Vitor, mas jurídica para as instituições financeiras, porque, em que pese sejam instituições bancárias situadas aqui no Brasil, sediadas no Brasil, como o próprio Banco do Brasil, por exemplo, a oferta de serviços financeiros, como cartões de crédito, que é o exemplo mais prático que nós temos, são vinculadas a bandeiras norte-americanas e que são passíveis de sanções baseadas na lei Magnitsky, que é o que nós vimos, por exemplo, com relação à Rússia, Inclusive, essas instituições já estavam até estudando lá em julho, agosto, quando foi aplicada a lei contra o ministro e seus familiares, uma espécie de bloqueio ou de imunidade desses serviços ofertados para pessoas que fossem sancionadas pela lei. O caso da Rússia, por exemplo, hoje você viaja para a Rússia, você não pode usar o seu cartão de crédito emitido pelas 3 principais bandeiras, mas 2 delas operam na Rússia exclusivamente para o mercado russo. Então já havia esse estudo, ainda numa fase embrionária, pelas instituições financeiras que agora respiram com alívio, porque poderiam ver inclusive as suas operações, não no Brasil, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, serem prejudicadas pela aplicação da lei. Então, eu queria exatamente entender essa conjuntura, porque a gente acompanhou essa aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, também contra outras autoridades, principalmente, notadamente, do Judiciário brasileiro, mas até pelo menos onde a gente conseguiu mensurar esse impacto, pelo menos as consequências da aplicação da Lei Magnitsky, elas não ultrapassaram esse âmbito pessoal. Eu queria entender o que aconteceu nesse momento. Evidentemente que essa revogação ela traz segurança jurídica para o setor, é evidente. Agora, o que aconteceu? A gente teve na prática essa lei muito limitada aos personagens que foram, de fato, alvos dela. Muito diferente, como você cita, por exemplo, do caso da Rússia. Justamente, Vitor, porque tanto o judiciário como as instituições financeiras conseguiram criar uma espécie de um bolsão de proteção, digamos assim, na qual as ações foram personalizadas, ou seja, o impacto foi individualizado. Mas se tinha essa preocupação, eu lembro quando ela foi anunciada, a aplicação da lei contra os membros do judiciário, que poderia afetar todo o sistema financeiro brasileiro. Eu lembro que, inclusive, aqui na CNN eu comentei sobre isso, que existia esse risco, mas era um risco que certamente seria reduzido, mitigado por essa individualização das ações. Então, por exemplo, cito os grandes bancos brasileiros que imediatamente cortaram, cessaram a oferta de cartões de crédito de bandeiras estrangeiras, limitaram qualquer tipo de conta, operação de conta, seja conta de depósito, seja conta corrente nos Estados Unidos. O próprio ministro disse que não tinha ativos nos Estados Unidos, mas seus familiares poderiam ser alvo dessas medidas. Então, houve uma ação, digamos assim, por parte das instituições. E o judiciário, mais especificamente, observando a legislação brasileira, conseguiu também evitar que a lei de um país estrangeiro, uma lei norte-americana, tivesse uma validade no Brasil, contrário à Rússia. Acho que o ponto principal aqui é que, diferentemente da Rússia, de outros países como o Irã, Coreia do Norte, que são excluídos do sistema SWIFT, por sanções, não necessariamente vinculadas à lei Magnitsky, mas sanções econômicas, o Brasil se manteve vinculado ao sistema de pagamentos internacionais, ao sistema financeiro internacional. Então, apesar de toda a preocupação e esse alívio que nós estamos vendo agora com a retirada destes nomes da lei Magnitsky, eu entendo que tanto o poder público, especificamente o judiciário, como as instituições financeiras,
conseguiram agir rapidamente para evitar que isso escalasse para toda a população brasileira, que era uma preocupação, Vitor, das empresas, inclusive das famílias, né, de que os seus ativos nos Estados Unidos ou em outros países vinculados ao sistema financeiro internacional pudessem sofrer alguma consequência. Eu lembro que foi muito, inclusive, indagado na época, mas eu tenho conta nos Estados Unidos, eu vou sofrer alguma consequência se essa lei escalar para o Brasil? No fim do dia poderia, né, mas acabou não acontecendo, acabou tendo esse movimento, né, de se prevenir contra uma escalada da aplicação da lei. Eu acho que um outro ponto importante, para além das questões técnicas, para além das questões legais, é a questão também política, né? Retirar estes nomes da Lei Magnitsky sinaliza para o governo brasileiro, também para o mercado brasileiro, que as relações Brasil e Estados Unidos neste momento estão em um outro patamar, estão no patamar de reaproximação, de entendimento, de diálogo, que é o que todas as partes esperam, né? A gente tem acompanhado aí a reação do mercado desde o final da semana passada, uma reação de certa maneira positiva, assim como evidentemente dos atores políticos, né? Então, tanto os agentes econômicos quanto os atores políticos e a sociedade, de modo geral, comemoram, né, essa reaproximação entre os dois países, que é fundamental para a nossa economia, fundamental para o nosso comércio exterior com os norte-americanos. Professor, eu vou querer desenvolver essa discussão política, principalmente em âmbito de relações internacionais, usando esses seus dois postos, né, tanto de economista quanto de professor de relações institucionais, mas eu queria desenvolver um pouquinho mais essa discussão acerca do sistema SWIFT, porque houve uma certa incerteza no momento em que essa lei foi aplicada contra as autoridades brasileiras, principalmente sobre a abrangência dela. Se aplicaria apenas aos bancos que têm operação nos Estados Unidos, né? Caso dos principais bancos brasileiros, com exceção do Banco do Brasil, se aplicaria também ao Banco do Brasil exatamente por essa vinculação ao sistema SWIFT? Isso tudo foi aventado e levantado. Eu queria entender exatamente na prática o que a gente acompanhou e, evidentemente, né, novamente, como é que agora, com a suspensão dessa aplicação da lei, com a retirada do Brasil das sanções, como é que o sistema também se adequa e se posiciona acerca exatamente desse momento que a gente agora tem pelo menos uma experiência, né? Eu acho que foi uma lição aprendida pelas instituições financeiras de modo geral, não apenas bancos, né, mas pelos intermediários, também pelas operadoras de cartão de crédito, foi uma lição que todos aprenderam. Porque o que acontecia, Vitor, de uma maneira muito didática, os exemplos de Venezuela, Irã, mais especificamente a Rússia, traziam a lição de que, quando aplicava-se a lei Magnitsky, todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro daquele país estava vinculado à sanção, à exclusão do sistema SWIFT e de outros sistemas também de pagamento e até mesmo de operação das empresas. Por quê? Por exemplo, no caso dos cartões de crédito, havia uma preocupação aí das três grandes bandeiras de que, caso elas continuassem ofertando aquele serviço, não apenas a Rússia estaria sob alvo das sanções, mas estas empresas também poderiam estar sob alvo de sanções econômicas, legais e operacionais, digamos assim. No caso do Brasil, como inclusive houve até uma busca dos grandes bancos, o Banco do Brasil mais especificamente, mas os grandes bancos comerciais e das empresas, né, intermediadoras de pagamento com escritório no Brasil, houve uma busca em escritórios de advocacia, em escritórios de análise, inclusive até mesmo de compliance, ou seja, de cumprimento com a lei, sobre qual seria a aplicação da lei para o caso brasileiro, porque aqui estava se aplicando a indivíduos, né? E aí houve essa movimentação que foi amplamente noticiada à época, inclusive cancelamento de cartões, né, das operadoras estrangeiras, oferta de um cartão de uma bandeira nacional, né, para as pessoas que foram afetadas pela lei. Eu acho que um terceiro componente importante que a Lei Magnitsky traz é que houve também uma certa resistência por parte do Estado brasileiro, saudada, né? Acho que é importante, porque isso é uma questão de soberania não apenas política, mas de soberania financeira, de que uma lei de um país estrangeiro, de uma nação estrangeira, ela não tem uma validade automática aqui no Brasil. Essa foi a interpretação, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, de que uma lei aplicada contra um membro dessa corte, ela teria aí como limite a jurisdição dos Estados Unidos. Caso
o ministro, seus familiares, né, ou outras pessoas físicas, né, brasileiras, se fossem afetadas, teriam esse impacto nos seus ativos em bancos norte-americanos, não em bancos brasileiros, né? Então, ela traz esse último know-how, que é a limitação da soberania, a limitação da aplicação de uma lei estrangeira em território nacional. Que a Rússia não consegue fazer isso, a Coreia do Norte não consegue fazer isso, Venezuela, Irã, porque é todo o país que é excluído deste sistema financeiro internacional. No caso do Brasil, não. Houve uma filtragem, digamos assim, houve um direcionamento para indivíduos e rapidamente as instituições conseguem dar uma resposta. Claro que fica uma lição, eu acho que fica essa lição também para outros países que passam pelo mesmo processo, né? Então, a Colômbia agora também, membros do alto escalão do governo colombiano também sofreram com sanções por parte do governo norte-americano, né? Denunciados estarem vinculados a cartéis, enfim, narcotraficantes, enfim, né? Então, isso serve como um exemplo para outros países quando são indivíduos daquele país e não todo o país que acaba sendo alvo das sanções da Lei Magnitsky. Que, só para finalizar, né, isso foi colocado pelo próprio autor da lei, dizendo, olha, é descabida a aplicação da lei para um membro de uma Suprema Corte, porque ele não pode ser equiparado, né, e isso acabou se comprovando, evidentemente, não pode ser equiparado a um oligarca criminoso que faz lavagem de dinheiro da Rússia, né? Então, essa é uma outra lição também, os aspectos políticos por trás da aplicação da lei. Tem dois aspectos que você menciona, Roberto, que eu acho relevantes. Primeiro, é essa equiparação de um ministro da Suprema Corte, evidentemente com um autocrata, com um ditador de alguma não democracia mundo afora, mas pensando também nessa resposta do Supremo Tribunal Federal, houve aquela publicação também de uma decisão que não se referia diretamente à aplicação da Lei Magnitsky, né, se referia a um processo que envolvia a Vale, discussões no âmbito de tribunais na Inglaterra, que qualquer tipo de decisão tomada fora do Brasil não teria uma aplicação automática aqui no Brasil, e interpretou-se, na ocasião, uma correlação evidentemente óbvia com a aplicação da Lei Magnitsky, que causou também bastante insegurança jurídica. Mas eu queria, na verdade, abranger esse papo para essa relação institucional, porque nada mudou, e se na verdade nada mudou não, tudo piorou para Jair Bolsonaro. Se antes ele estava preso em regime domiciliar, agora ele está cumprindo sua pena em regime fechado. E aí, nesse contexto, é que se retira a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente pode chegar à conclusão, então, de que Jair Bolsonaro, na verdade, não tinha nada a ver com a aplicação dessa lei? O que a gente viu foram várias tentativas, né, de aliados, inclusive familiares do ex-presidente brasileiro, de piorar a relação Brasil-Estados Unidos, né? Dentre elas, a própria Lei Magnitsky. A leitura que eu faço, Vitor, é que o presidente Trump e seu entorno, né, os seus assessores, perceberam que aquele cenário desenhado por aliados do ex-presidente, por familiares do ex-presidente aqui no Brasil, não correspondia à realidade. E isso fica muito claro nesse primeiro encontro que Trump faz com o presidente Lula às margens da Assembleia da ONU, que ele, né, abre aspas, elogia o presidente Lula, diz que houve uma boa química entre os dois, se consolida naquele encontro na Malásia, às margens da cúpula da ASEAN, em que foi uma cúpula muito produtiva, segundo os dois lados, segundo tanto o próprio Itamaraty, mas também conforme o próprio Departamento de Estado, e fica mais evidente agora nas ligações, nos telefonemas recentes entre os dois presidentes, de que o cenário do Brasil não era aquele que havia sido vendido para Trump lá atrás, desde julho deste ano, quando começaram a ser aplicadas as tarifas e também a própria Lei Magnitsky posteriormente. Tanto é, Vitor, que o resultado é o seguinte: nós temos uma redução das tarifas, né, sobre produtos importantes, como café, como proteína animal, né, suco de laranja, ainda alguns produtos. O setor calçadista lá no Rio Grande do Sul ainda está sob o alvo desse tarifaço, né, mas há aí uma negociação para que seja reduzida essas tarifas. Tem a retirada do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares, de outros membros, né, da Suprema Corte, da Lei Magnitsky, e há um canal de diálogo aberto hoje entre Washington e Brasília, né, que tudo indica que nós teremos um encontro, provavelmente em Washington, entre o presidente Lula e o presidente Trump, né? Qual é o resultado para o ex-presidente? Qual é o resultado para aqueles que eram contrários a uma aproximação entre Estados Unidos e Brasil? É o resultado, como você colocou, né? Um resultado nulo, né? E até mesmo uma certa fragmentação
daquele campo político, né? E também eu diria uma parte crítica por parte da sociedade, né, contra aqueles que atuaram contra o Brasil, porque afinal, tanto o tarifaço, menor grau a Lei Magnitsky, todas as outras sanções, elas afetaram o setor produtivo da economia brasileira, né? Principalmente o setor do agronegócio e parte também do setor industrial, né? E que todo mundo agora comemora quando é essa aproximação entre os dois governos, né, e a possibilidade aí de um diálogo maior e até mesmo de parcerias estratégicas entre os dois países em campos como terras raras, né, minerais críticos e também em outros setores da economia. Pois é, né? Sejamos pragmáticos. Conversei aqui com Roberto Wibel, economista e professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, um excelente dia a todos. A você também.